Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá, combatentes! Nesse episódio nós vamos fazer uma atualização das informações do conflito envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Este é um assunto que vem dominando a mídia e nem era para ser diferente nesses últimos dias. E hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, a Rússia e a Ucrânia se reuniram para tratar de um cessar-fogo. O encontro está acontecendo na região de Gomel, na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores de ambos os países confirmaram o encontro. A delegação da Ucrânia inclui funcionários de alto escalão, mas não o próprio presidente Volodymyr Zelensky. Apesar do encontro das autoridades dos dois países, as expectativas para um acordo são muito baixas, haja visto as exigências de cada país. A Ucrânia quer um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas invasoras do território ucraniano. Já a Rússia se recusou a comentar sobre os seus objetivos nas negociações. Mas o negociador russo Vladimir Medinsky disse que a Rússia quer chegar a um acordo que seja de interesse de ambos os países. Segundo fontes não oficiais, o Kremlin inicialmente propôs uma desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia como condições para um acordo. Moscou argumenta que o governo ucraniano é composto por nazistas. Essas são alegações falsas, até porque o próprio presidente ucraniano é judeu. A Ucrânia também não deseja se desmilitarizar, porque sabe que, assim como aconteceu com o Memorando de Budapeste, que assegurou a devolução das ogivas nucleares que estavam em território ucraniano para a Rússia, com a promessa de que nunca seria invadida e não foi respeitada, assim também os ucranianos sabem que a desmilitarização do seu país, na prática, apenas vai torná-lo dependente de Moscou e sob total influência russa, inclusive no governo, com eleições de presidentes fantoches pró-Moscou. A Ucrânia chegou a abrigar quase 4.000 ogivas nucleares depois do fim da União Soviética e abriu mão do arsenal em troca de garantias de segurança. Mas essa decisão foi apontada como um erro por analistas e lideranças locais. Mesmo aceitando negociar o cessar-fogo, a Rússia manteve os ataques, em especial na tentativa de ocupar a capital Kiev, porém, mais uma noite, a defesa ucraniana conseguiu repelir todas as tentativas de invasão ao centro de Kiev. Segundo relatos de observadores britânicos, as forças russas recuaram nessa manhã e por volta das 6 horas da manhã, horário local, as tropas russas estavam a 30 quilômetros da capital ucraniana. Segundo a análise de especialistas de vários países, a Rússia não esperava tanta resistência por parte dos ucranianos. O exército da Rússia admitiu pela primeira vez nesse domingo, dia 27, que registrou perdas humanas durante sua invasão à Ucrânia, embora sem especificar os números. Há muitos relatos também de soldados russos desmotivados e desorientados, e é comum encontrar blindados russos abandonados com todas as munições. Não se sabe ao certo se houve falha mecânica nos blindados ou se acabou o combustível. Também, segundo relatos, muitos soldados russos estão sem suprimentos, especialmente alimentos, e isso pode ter explicado o abandono dos blindados para buscar ajuda. O fato é que os ucranianos estão lutando por uma causa, salvar o seu país, enquanto que os soldados russos não sabem muito bem as razões da guerra e muitos nem concordam com essa invasão, mas como bons soldados, cumprem o comando. Se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado, até o próximo vídeo com mais novidades, fiquem com Deus. Você já conhece o site A Jornada? Se não conhece, faça já a sua inscrição e comece imediatamente uma grande jornada. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.